dizer que o povo da Zona Oeste, aqui é apoie 1, leve 2. A gente vai ter o Rodrigo Beca e o Jorge Felipe Neto trabalhando muito para que a Zona Oeste possa ter melhorias. Queria cumprimentar aqui o presidente da Câmara de Vereadores, porque isso é uma coisa que a gente às vezes esquece. A Zona Oeste tem um presidente da Câmara de Vereadores. É o cara que lidera o poder, preside o poder, que mais estabelece pressão sobre o poder executivo, sobre o prefeito, que é o nosso vereador Jorge Felipe. Mas mais importante, temos três juntos. Está aqui a nossa matriarca, Dona Noêmia. Dona Noêmia, cadê Dona Noêmia? Sumiu, está ali. Foi para a sombrinha lá. Que é a mãe do Jorge Felipe. Estamos tendo aqui 4 gerações de gente que está aqui, vamos chamar da região de Grande Bangu, há muito tempo, trabalhando para melhorar as coisas aqui. Queria saudar a presença do nosso presidente, do nosso líder, o deputado Jorge Pisciani, também aqui com a gente. E vou começar a conversão aqui, porque é o seguinte, vocês estão aqui diante, até agora, o vice-governador do Estado. Daqui a mais uns dias, o Pezão é o governador do Rio de Janeiro. E o Jorge Felipe colocou muito bem aqui, e eu sou a pessoa que tem mais autoridade para dizer isso agora. A quantidade de problemas que a gente evita, de coisas que a gente consegue fazer, porque hoje a gente não tem mais a prefeitura brigando com o governo do Estado, ou o governo do Estado brigando com a prefeitura. É uma enormidade que vocês não fazem ideia. Se a gente, ao longo dos últimos anos, veio conseguindo fazer tanto pela Zona Oeste, não resolvemos tudo, vamos estar longe disso ainda, porque é muito desafio para a gente ter. Mas se a gente vem mudando essa história da Zona Oeste, a história da cidade do Rio de Janeiro, é por um principal motivo. É que hoje não tem mais aquela conversinha, vocês acompanharam isso durante muito tempo, que é aquela história que o prefeito fica xingando o governador, e o governador fica xingando o prefeito, ninguém se entende, e quem se ferra são vocês. Quem se dá mal é o povo, principalmente o povo mais humilde, que mais precisa de governo. A pessoa pode dizer assim, eu gosto do Eduardo Paes, eu não gosto do Eduardo Paes, eu gosto do Cabral, eu não gosto do Cabral, eu gosto da Dilma, eu não gosto da Dilma. Mas a gente sabe que o fato da gente trabalhar em conjunto tem trazido muita melhoria para a cidade. E a presença do Pezão aqui é fundamental, porque essa era uma cena que o povo da Zona Oeste estava acostumado a ver. Em geral, Pezão, numa esquina vinha o prefeito, em geral falava mal do governador, e na outra esquina visitava o governador, em geral falava mal do prefeito. Os dois falaram o que fazer. E o que a gente viu foi a Zona Oeste abandonada como está aqui hoje. Graças a essa parceria, graças ao governador Pezão, graças ao governador Cabral, graças a esse espírito de colaboração, é que a gente pode vir aqui, presidente Jorge Felipe. E essa é uma outra coisa importante. A gente xinga muito político, faz parte. Mas olha como é importante a gente ter um vereador, um deputado estadual como o Jorginho, um deputado federal como o Beto, para apontar para a gente os problemas. Eu tenho que cuidar da cidade inteira. Lá de Santa Cruz, lá da época do João 23, até Paquetá. Se não tiver alguém para puxar nossa orelha, o Pezão então cuida do estado inteiro. Se não tiver alguém para puxar nossa orelha, trazer a gente aqui, a gente nunca ia fazer ideia que precisava dessa obra que está aqui. Então a gente vem aqui hoje fazer essa visita, está aqui o secretário de Educação, o Pierre, está aqui o secretário de Obras, Alexandre Quinto. Nós vamos autorizar sim, acho que aqui perto, Pezão, tem tanta obra que a gente fez, eu não lembro mais aquele bairro aqui ao lado, que a gente fez tanto Coqueiros também, foi no Brio. Ali na frente, do outro lado, da Taquaral, a gente está fazendo a Rua A, um monte de obra ali. E nós vamos, aliás, eu quero dizer para vocês que em breve a gente está inaugurando aquela clínica da família lá, que eu sei que está meio encantado. Mas é só para dizer para vocês que nós vamos fazer exatamente o que a gente fez ali.
recuperar toda a pavimentação, toda a drenagem, botar calçado, iluminação nova, pavimento, acabar com as enchentes da agonia viva da população. Esse compromisso que eu estou assumindo aqui hoje, nós vamos fazer aqui um misto de Moleque Carioca, que é o programa que a gente tem de urbanização de comunidades, com Bairro Maravilha, que é o programa que a gente tem para implantar asfalto, drenagem, qualidade na vida das pessoas. Então, a única coisa que eu vou dizer é o seguinte, que os pais e as mães aqui começam a dar um porque no Natal, daqui para frente, vai ter que dar de presente para as crianças skate, patins, para que vai ficar tudo lisinho arrumadinho, tá certo? E mais uma vez, agradecer ao prefeito Jorge Felipe, vai voltar aqui com o Jorginho, com o nosso deputado Jorginho. Esse é o de nome, o Jorge Felipe Neto, já como o Jorginho. O deputado Rodrigo Neto vai voltar aqui para trazer para o secretário de obras, ainda no mês de fevereiro, já a licitação de vocês publicada no Diário Oficial da Início. Fevereiro agora, né?